A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa Vida Continua. Hoje vamos falar sobre este aspecto já que se está a aproximar esta festividade da origem judaica, que é a Páscoa, e na qual se fala tanto de fé, e ainda se faz muita confusão, como se a fé fosse um dom que só alguns a possuem, e é que a fé nos salva e por aí fora. Vamos tentar perceber um pouco melhor, na ótica espírita, claro, o que é esta questão da fé. Portanto, segundo o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, fé é um sentimento que comporta entendimentos diferentes. Ao examinar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhecemos no pensamento do codificador 3 significados distintos. Temos assim, num primeiro significado, fé como crença, ou seja, do ponto de vista, segundo Allan Kardec, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Como os espíritas creem, por exemplo, na existência de Deus, na existência da alma e na sobrevivência após a morte, na possibilidade dos espíritos se comunicarem com os vivos e na reencarnação. Portanto, são artigos de fé porque ainda não foram provados, entre aspas, pela comunidade científica materialista. Nesse particular, o que diferencia a fé de um facto são as evidências científicas. A fé é uma crença não baseada em evidências. Esse conceito transparece na carta aos Hebreus, onde diz que a fé é um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Examinando a fé como crença, ainda neste primeiro ponto, Allan Kardec reconhece que, sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou a fé ser cega. Fé cega é aquela que tudo admite, até mesmo os maiores absurdos, como o ressuscitar de um morto. Portanto, como a abertura do Mar Vermelho, ou alguém passar dias no estômago de uma baleia, como diz, portanto, na passagem do Antigo Testamento. A fé raciocinada, lembra o codificador, é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Comenta ainda Allan Kardec que, em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade, caros amigos, de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Noutras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem ou ao reencarnarem a intuição do que souberam, estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará. E se não ficar concluída nesta existência, ficará noutra. Outro segundo aspecto sobre a fé temos a fé como crença, como já acabamos de dizer, e agora temos a fé como confiança. Nesta acessão, escreve Kardec, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Essa fé, quando sincera e verdadeira, é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A carta aos Hebreus define essa acessão da fé como uma
posse antecipada do que se espera. Tomemos um exemplo. Um pai de família perde o emprego e não possui reservas para manter a família. Via de regra, diante do acontecido, esse cidadão será acometido por sentimentos de medo, angústia, insegurança, preocupação e até mesmo de desespero ou revolta. A existência da fé dá ao indivíduo a serenidade esperançosa decorrente da absoluta confiança na providência divina. A posse antecipada do que se espera está presente na certeza de que o problema será solucionado e o novo emprego virá. Assim, não abrirá em seu coração espaço para o medo e as demais emoções negativas. Terceiro ponto deste aspecto da fé. Agora, a fé como determinação, coragem e força interior. A terceira dimensão da fé, caros amigos e ouvintes, pode ser identificada numa mensagem mediúnica recebida em 1863 e assinada por um espírito protetor e que Allan Kardec inseriu no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O autor define fé como a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Segundo ele, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Essa dimensão da fé pode ser classificada, segundo o autor mediúnico, em fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que, crente no seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. E conclui, caros amigos, o autor espiritual dizendo: se todos os que estão no corpo carnal se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram de prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Toda a fé deve produzir frutos. Do contrário, não seria fé. Em geral, quando as pessoas pensam nisto, na fé, logo lhes vem à cabeça a crença, o quanto são capazes de acreditar, entre aspas, em alguma coisa. E isso, caros amigos, se deve a séculos e séculos de dogmas, teologias e doutrinas que influenciaram o nosso modo de pensar, sentir e agir. O Espiritismo ou a doutrina espírita ensina-nos que a fé é um instinto espiritual, um princípio da natureza presente em todas as pessoas, quer tenham consciência disso ou não. Mais uma vez, no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores nos ensinam que a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germen no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Por sua vez, o Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ressalta que a fé é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Como podemos observar, embora a fé seja uma concessão divina a todos indistintamente, ela depende totalmente do homem para o desenvolvimento das suas próprias potencialidades. O apóstolo Paulo,
na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, aponta que a fé não é de todos, pois há homens dissolutos e maus, indispostos, portanto, a uma transformação moral. A teologia interpretou equivocadamente, assim como em outras passagens da Escritura, que nem todos estão predestinados à redenção espiritual, como se Deus escolhesse previamente aqueles que seriam salvos. Não faz sentido. Se fosse dessa forma, e esse não foi o propósito do apóstolo, ao homem não poderia ser atribuído um mérito pelas boas obras que faz e, por conseguinte, não teria o demérito pelo caminho tortuoso escolhido. E perguntamos então, onde então está a justiça? Outro investigador, escritor, Léon Denis, esclarece que, na sua obra Depois da Morte, intitulada Depois da Morte, no seu capítulo que fala da fé, esperança, consolações, diz que a fé é a confiança da criatura nos seus destinos, é o sentimento que a leva à infinita potestade, é a certeza de estar no caminho que vai ter à verdade. Dessa afirmação, constatamos que a fé é algo que nasce no interior para se manifestar no exterior. Logo, a fé é produtiva, pois já aquela da figueira estéril. A fé produtiva significa exatamente que os frutos dão testemunho da árvore, ou seja, se há bons frutos, apurca a árvore boa. E se o coração do homem irradia a fé no Criador e em si mesmo, sua vida será um testemunho dessa mesma fé. Portanto, caros amigos e ouvintes, cabe a cada um de nós estimular o brotar dessa fé nos nossos corações como uma verdadeira fonte inestancável de água viva, usando do concurso da oração para nos fortalecermos nessa fé, manifestando-a em ações no bem perante o próximo. Somente assim os frutos do Espírito irão prevalecer sobre os interesses da carne e a nossa vida proporcionará uma colheita de bênçãos na vida de todos. Em relação a esta temática de hoje, José Herculano Pires diz que a fé cega, em relação à fé cega, diz que o homem que crê sem indagar, sem pesquisar, sem compreender, nem querer compreender, está sujeito às mesmas dolorosas surpresas daquele que não crê. Em relação à fé e razão, diz que o ato de crer é emotivo e antecede a razão. A fé nascida da crença é sugestiva e, portanto, emocional. Pode-nos levar à paixão e ao fanatismo, gerando os monstros sagrados dos torturadores e assassinos a serviço de Deus. Em relação à fé raciocinada, ele diz que a fé espírita, como dizia Allan Kardec, é iluminada pela razão, mas a razão espírita é iluminada pela fé, de maneira que não pode ser confundida com a razão cética. Enquanto esta é espiritualmente ascética, enquanto esta fé cética é espiritualmente estéril, a razão espírita é espiritualmente fecunda, abrindo para a mente humana perspectivas cada vez mais amplas de compreensão do homem, do mundo e da vida. Esta fé é uma conquista racional, porque nós não podemos crer através da crença, só porque eu acredito, mas devemos crer pela compreensão. Todo aquele que diz que crê em alguma coisa, mas não sabe explicar porque crê, vive no mundo das crendices, das superstições. Agora, aquele que diz que crê e explica porque crê, já está a entrar no reino da fé raciocinada, fundamentada em bases, em factos, comprovados cientificamente, ou pela lógica, pelo nosso raciocínio lógico. A doutrina espírita, caros amigos ouvintes, é uma ciência por definição. Como isso, nada mais justo do que os seus preceitos e suas crenças passarem pelo crivo da razão e do método científico. Dito isso, podemos chegar ao assunto que acabamos de falar, que é a fé raciocinada e a fé cega. E vamos aqui enfatizar esta frase.
de Allan Kardec, que diz que fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Logo, fé é algo que nós trazemos inato em nós, em estado latente, à espera de ser despertado. Pelo quê? Pelos nossos avanços e recuos, pelos nossos conhecimentos, pelas fundamentações que vamos tendo, pelas certezas. Pelas certezas. Eu acredito em Deus, sim. Porquê? Porque Ele existe. Existe. E podes provar isso? Posso. É lá. Como é que podes provar que Deus existe? Bom, nós na doutrina espírita explicamos isso através de um axioma ou através de uma máxima utilizada pelas ciências, que diz que todo o efeito possui uma causa e que toda a causa origina uma consequência, um efeito. Logo, olhemos à nossa volta. Eu estou aqui no estúdio, vejo microfones, vejo mesas de mistura, vejo um computador, vejo uma mesa, vejo portas, janelas, relógios, ar-condicionado, luzes, etc, etc, etc. Vocês que estão no carro, olham para o carro, olham para a estrada de asfalto e veem e chegam à conclusão, bom, isto, tudo que eu observo são efeitos. Efeitos cuja causa é o trabalho do homem, que através do seu intelecto intelectualizou a matéria. Como? Olhando para o petróleo, transformou o petróleo em componentes de plástico, em muitos componentes que servem para os computadores, para os carros. Olhou para as árvores e, com a aplicação do seu intelecto, transformou as árvores em mesas, em cadeiras, em portas. Olhou para muita coisa e vê que, de facto, tudo aquilo que está à nossa volta foi obra do homem. E agora, olhemos para tudo o resto. Olhemos para os oceanos. Olhemos para a abóbora celeste. Olhemos para as montanhas, para os vales, para as nebulosas, para as galáxias, para todos os planetas, para os sóis que existem de forma infinita neste infinito universo. Onde é que está a causa de todos estes efeitos? Porventura terá sido ocasionado pelo nada? Terá sido criado ao acaso? Se assim é, caros amigos, nós estamos a defender que o nada existe. E além disso, estamos a defender outra coisa ainda mais absurda, que o nada é inteligente. Ou o acaso, que o acaso é inteligente. Mas vejam, só no nosso sistema solar, como estes planetas giram em torno de si mesmos, na rotação e na translação em torno de um astro comum, sem se chocarem uns com os outros. A lei da gravidade, as forças eletromagnéticas, as forças nuclear fracas, nuclear fortes, tudo isto a agir numa harmonia imensa. O nada origina a harmonia. Logo, a causa terá que ter sido não o homem, mas uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Só pode ter sido Deus, o Criador, o Pai de todos nós. Todo o efeito possui uma causa. É nisto que está a prova da existência do Criador, que criou toda a harmonia. E não criou os mundos para ficarem vazios, só para nós terrestres descansarmos a vista, como se isto fosse um jardim só para nós que vivemos neste grãozinho de areia. Todos os mundos são habitados. Todos os mundos são habitados. Nada é criado ao acaso, porque o acaso, mais uma vez digo, não existe. Tudo o que existe é inteligência suprema.
equilíbrio, harmonia. Somos nós que estamos desviados da harmonia e sofremos com estes desvios. De quem é a responsabilidade dos nossos sofrimentos? Somos nós próprios, pois nós somos co-criadores do universo. Somos deuses, como Jesus afirmou, e cada um é responsável pelo seu próprio destino que se altera a cada escolha que nós fazemos diariamente. Portanto, que façamos boas escolhas para termos um destino mais agradável, pois somos nós mesmos, os únicos construtores do nosso próprio destino. E Deus ama-nos a todos, de forma incondicional, como se fôssemos filhos únicos deste amor que nós ainda não temos capacidade de entender, nem a sua perfeição. Como não entendemos, julgamos, criticamos, falamos mal. Mas somos nós que temos que nos reequilibrar e nos ligar a Ele, religar. Caros amigos e ouvintes, foi um prazer estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado com outra temática. Até lá, não se esqueçam de dar o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade, pois nós somos os únicos construtores do nosso próprio destino e somos muito ajudados pelos nossos anjos da guarda, nossos amigos também incondicionais. Um grande abraço aqui do Pedro Silva. Até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.